Pronto, vamos lá. Prova de 2021.2. A última prova do SESMAC. A babinha do SESMAC. Uma provinha, ó. Mamão com açúcar. Vou até botar minha câmera aqui que não tava. A provinha, ó. Dada, Marta Pontes de Miranda. Essa prova foi dada. O problema é que vocês não tinham se ligado em como ela caía. Mas olha como essa prova foi dada, viu? Como é a ordem? Como é a ordem das questões? Primeira, ordem de grandeza. Essa questão é de quê? Ordem de grandeza. Vamos lá. Medições. Agora, essa questão tem o macete da matemática. Vamos lá. Medições usando microscopia eletrônica indicam que o diâmetro médio de um vírus é igual a 100 nanômetros. A gente já pensa bem assim, Pedro, o diâmetro não serve para nada, então bote raio do vírus. Se o diâmetro é 100 nanômetros, o raio é 50 vezes 10 a menos 9 nanômetros. Por outro lado, as gotículas de secreção expelidas por um indivíduo com Covid durante um espirro têm diâmetro médio de 10 micrômetros. Epa! O diâmetro da gotícula também não me serve de nada. Quem me serve é o raio. Então, se o diâmetro é 10, o raio é 5 micrômetros. Supondo que tanto a gotícula como o vírus têm forma esférica, então eu vou ter que calcular o volume. Eu quero saber quantos vírus cabem nessa gota. Então, eu quero saber, tenho que calcular o volume da gota, o volume do vírus, e a partir daí, saber quantas vezes o número do vírus é menor, na verdade, do que o da gota. Então, na verdade, eu vou calcular o volume de um contra o volume do outro. Quem fosse polhoca, aluno matuto, aluno fala como Valdinho. Quem não for puta de vestibular, iria calcular tanto o volume de um quanto o volume do outro. Pedro, você está dizendo que o aluno é burro? Não. Para ele saber isso, ele tinha que ser bom de matemática, ele tinha que lembrar da fórmula de volume. Mas ele ia errar, ele ia demorar para fazer a questão. O aluno polhoca, o aluno matuto. Só que o que é que acontece? O aluno esperto, ele ia dizer, oxe, é um volume sobre o outro. Pedro, mas eu tenho que saber a fórmula do volume. Realmente, você tem que saber a fórmula do volume. Qual é a fórmula do volume? Vamos lá. Primeiro vamos dizer que eu quero saber quantas vezes um é maior que o outro. Então, eu quero saber quantas vezes o volume da gota é maior que o volume do vírus. Qual é o volume? É 3 quartos de Pierre ao cubo. Eita, poxa. Que raio? O raio da gota. Sobre 3 quartos de Pierre ao cubo, o R do V, do vírus. Pedro, olha, imagine se eu fosse calcular isso separado. Eu não iria precisar cortar isso aqui, ó. 3 quartos de pi com 3 quartos de pi. Então, o volume da gota sobre o volume do vírus vai ser o raio ao cubo da gota sobre o raio ao cubo do vírus. Só que eu posso representar assim ainda, ó. Ah! Agora fica mais fácil, Pedrão. Olha. 50 vezes 10. Deixa eu calcular, né? 50 vezes 10 a menos 9, na verdade, é 5 vezes 10 a menos 8. Sobre 5 vezes 10 a menos 6. Tudo isso elevado à terceira. Então, o volume de G sobre volume de V é igual. Corto 5 com 5, 10 a menos 8 com 10 a menos 6, vai ficar 10 a menos 2. Ao cubo vai ficar 10 a menos 6. Aí você diz, Pedro, mas ele está aqui
10 a menos 6. Não era para ser 10 a sexta, não. Observe, minha gente, que eu botei... Epa, fui eu que errei aqui, ó. Eu botei o raio do vírus em cima. É o raio da gotícula que é em cima. O raio da gota. Eu botei o contrário. Aqui é 10 a menos 6 e aqui é 10 a menos 8. Então, realmente, VG sobre VV vai dar 10 ao quadrado elevado ao cubo. Então, isso é 10 à sexta. Alternativa correta. Letra B de bola. B de bonito. B de... não sei. Mas bora lá. Questão 50. Minha gente, questão 50 é uma questão de ultrapassagem. Eu já disse o macete de ultrapassagem. Calcula a velocidade relativa. Calcula a distância relativa, que a gente já aprendeu como é que calcula, que é o tamanho do primeiro carro, mais o tamanho do segundo carro, mais a distância entre o primeiro carro e o segundo. E descobre o tempo. Qual é a velocidade relativa? Se eles estão indo no mesmo sentido. Ô, Pedro, em qualquer caso eu posso Oi. fazer assim? É porque antes eu fazia da forma tradicional. Toda vez que for ultrapassagem, Sim, pode fazer assim. Aí eu vou pegar a velocidade dos carros. Um tem 30 metros por segundo, outro tem 20, Marta. Calcula a velocidade relativa. 30 menos 20, 10 metros por segundo. Adivinha a distância? Eita, a distância, PH. Vai ser o tamanho do primeiro carro, 6 metros. Mais a distância do segundo carro, ou o tamanho do segundo carro, 4 metros. Ele falou em alguma distância? Não. Então bota zero. 10 metros. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. 10 é igual a 10 sobre ΔT. ΔT é igual a 10 sobre 10, que é igual a 1 segundo, Julia Liz. Acabou. Alternativa correta, letra A. Mamão a questão. Próxima. Próxima. Deixa eu tirar esses clique mais aqui. Vamos lá, vamos lá. Olha essa. Outra mamão. Ele quer saber o que é aqui? Quanto é a tração, é? Qual é a aceleração da subida da caixa? Lembre que a tração é só uma força de conexão. Então, para mim, essa tração aqui, na verdade, é essa tração aqui. Então, tração, peso. Tem normal? Não tem. Então, o que é que eu faço? Crio um sentido para dizer que um é positivo e outro é negativo. No caso, eu vou botar o sentido positivo para baixo. Tudo que tiver no mesmo sentido é positivo. A fórmula, segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? Tudo que tiver para baixo é positivo. Então, P, tudo que tiver para cima é negativo. Menos T é igual a massa vezes a aceleração, que é exatamente o que eu quero. Ele fala massa? Fala. Quem é o peso? Se a caixa tem 10 quilogramas, o peso é 10 vezes 10, 100 newtons. Menos, quanto é a tração? 180 newtons. Quem é a massa? 10. Ah. Então, menos 80 é igual a 10A. A é igual a menos 80 sobre 10. Cortei, cortei. Deu menos 8 metros por segundo ao quadrado. PH, por que deu negativo? Porque eu botei tudo que tivesse para baixo positivo. Como é a aceleração de subida, ele já está dizendo, se para baixo é positivo, então eu dei negativo. Ele está querendo dizer o quê? Estou subindo. Então, a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado, letra
D. Posso continuar? Alguma dúvida? Aí vem essa mamão aqui, ó, Júlia. Energia, teorema da energia cinética. Júlia, olha, viu? Olha se eu tô errado. Primeira foi o quê? Ordem de grandeza. Ordem de grandeza. Segunda, cinemática. Terceira, leis de Newton. Quarta, energia. Na verdade, aqui, teorema da energia cinética. Na verdade, nem precisa, ó. Ele falou que, ó, em um jogo de voleibol, um atleta joga a bola verticalmente para cima. Então, ele pegou a bola, jogou para cima. É um lançamento vertical para cima. E espera ela descer para bater um saque. Ó, a bola tinha velocidade e ganhou altura, porque ela subiu. Se ele esperar ela descer, como ele esperou até aqui, ele esperou ela descer um pouquinho para fazer o saque, para bater na bola. O gráfico apresentado a seguir mostra a energia cinética da bola em função do tempo, a partir do instante em que a bola é lançada para cima até o momento em que o jogador saca. Então, ele bateu aqui na bola. Esse foi o ponto. Vamos lá. Sabendo que a bola tem massa, opa, já me deu a massa, 220 gramas, qual é o valor máximo atingido pela energia potencial? Júlia, você concorda comigo que aqui eu tinha só energia cinética e depois eu transformei toda a minha energia cinética em energia potencial? Então, o valor máximo é quando eu transformei toda a minha energia cinética em potencial, ou seja, quando minha energia cinética vale zero. Então, eu já achei o tempo é de 1 segundo. Pedro, como eu faço para descobrir qual foi a altura que ela alcançou? Você concorda comigo que tudo que sobe desce? Ou, por exemplo, se eu demorei um segundo para subir, eu vou demorar 1 segundo para descer? Então, veja isso como uma queda livre. Se ele deixasse a bola cair, ela demoraria 1 segundo para cair. Por quê? Porque ela demorou 1 segundo para subir. Então, H é igual a GT ao quadrado sobre 2, é a fórmula de queda livre. A altura é igual a 10 vezes o tempo, que foi 1 ao quadrado, sobre 2. A altura é igual a 5 metros. Se a altura é 5 metros, eu sei que ele subiu 5 metros. Ele pede o quê? A energia potencial gravitacional. É igual a mgh. É igual, qual é a massa? 220 gramas, ou seja, 0,22 vezes 10 vezes a altura, que é 5. Isso aqui vai me dar 2,2, vai me dar 11 joules. Então, a alternativa correta é 11 joules. Alguém não entendeu o que foi que aconteceu? Pedro, eu poderia fazer isso para o teorema da energia cinética? Poderia. Poderia sim, mas você teria que descobrir qual é essa velocidade inicial aqui. Certo? Martinha entendeu, Vitória entendeu, Júlias entenderam, Fabrício entendeu, Laisa entendeu, Ianca entendeu, Vitória entendeu, Carlinha tá Sim. aí? Carlinha entendeu. Show, show, show. Olha, olha, dando a prova. Olha, aí vem um OTA. OTA. Olha a questão. Isso é o quê? Impulso e quantidade de movimento. Força vezes o tempo é impulso. Ele lhe deu um impulso aqui, aí. Isso aqui é um impulso. Eu já falei que toda vez que eu multiplico o gráfico, eu estou multiplicando os eixos. Quando eu pego a área, eu estou multiplicando os eixos. Então, se eu pego a área disso aqui, é F vezes T. Ou seja, é o impulso. Vamos lá. Em um jogo de beisebol, o arremessador lança uma bola na direção do rebatedor. A bola atinge o taco com a velocidade de 144 km por hora. Pegar 144 km por hora tem que estar em metros por segundo. Se eu não me engano, isso aqui dá 40 metros por segundo.
Só é dividir por 3,6. Confere aí para mim, para ver se eu estou certo ou errado. E retorna na mesma direção com a que atingiu o taco. O gráfico abaixo mostra o módulo da força que a bola exerce sobre o taco em função do tempo, enquanto há contato entre eles. Vamos lá? Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Teorema de energia cinética. Impulso que deu base vezes altura aqui. Deixa eu ver a base. 4 vezes altura, 9. 4 vezes 9 sobre 2 dá 18. Então, o impulso aqui é 18 newtons por segundo. Pedro, por que você não botou quilonewton? Porque quilo é 10 a terceira. Por que você não botou milissegundos? Porque milha é 10 a menos 3. Então, esse quilo morreu com esse newton aqui. Quando eu multiplicar 10 a terceira por 10 a menos 3, vai dar 1. Então, 18 é igual à variação da quantidade de movimento. Só que se você observar, quando a bola bate no taco, um vai para um lado e o outro vai para o outro. Então, o que é que acontece aqui? O que é que acontece aqui, Marta? Olha a bola inicialmente, ela estava para cá, indo bater no taco. Depois, quando ela volta, ela bate e vai para o outro lado. Então, a variação da quantidade de movimento inicial, final, menos a quantidade de movimento inicial. No caso, Martinha, 18 é igual a mv menos... Mas se ele for para o lado contrário, ele vai ser menos mv. Então, 18 é igual a massa vezes a velocidade, que no caso aqui dá 150 gramas, 0,15, vezes a velocidade inicial, que era 40, menos com menos dá mais 0,15, vezes a minha nova velocidade, V. Ô, Pedro, por que deu menos Pode falar. mesmo? Eu esqueci. Porque a quantidade de movimento... Ó, aqui não é a quantidade de movimento final menos a inicial da bola? Sim. A inicial, ela estava para a esquerda. A final, ela estava para a direita. Então, uma delas vai ser negativa. Ah, tá. Porque se essa velocidade for positiva, Julinha, essa vai ser negativa. Se essa for negativa, essa vai ser positiva. Então, uma das duas vai ter que ser negativa. Ficava muito mais fácil eu botar negativa nessa outra. Ah, lembrei que nem você falou das patinadoras, né? Exato. Então, 18 é igual a isso aqui dá quanto? 0,15 vezes 40. 12, é? Dá 6. 6. 6. Mais 0,15V. Esse 6 passa para o outro lado, fica 12. 12 é igual a 0,15V. V é igual a 12 sobre 0,15. Isso dá quanto? 80 por 80. mês. 80 metros por segundo. Alternativa correta. Letra E. Bora lá, bora continuar. Bora. Olha que questão mamão. Essa aqui, eu vou lembrar da... Como é a canção? Vocês lembram? Ninguém lembra, certeza. Deixa eu ver se eu tenho uma canção aqui. Tenho. Olha, tá pensando o quê? Ondulatória vai ficar chiclete. Revisa agora e jamais esquece. Tu jamais esquece. Uma onda formou. O comprimento é o lambidão. O lambda. E a frequência separa no paredão. Lembra que a frequência, ela divide. Ela mostra quem é grave, quem é médio, quem é agudo. Por quê? Porque cada frequência, quanto menor a frequência, mais grave. Quanto maior a frequência, mais agudo. O grave, o médio e o agudo com emoção. Ou se prepara que hoje à noite eu vou te mostrar, você vai calcular. Lembra que a amplitude da energia, quanto maior, mais energia transporta.
Vamos lá. Pois se prepara que hoje à noite eu vou te mostrar. V lambda F, hoje eu vou aplicar. Então, vamos lá. O que é que a questão pede? V lambda F. Ela só pede a velocidade. Olha. V é igual a lambda F. Pedro, por que ele botou esses textos aqui que eu não sei de nada? Para tirar onda da sua cara. 5 milhões. 5, olha, cuidado que isso aqui é uma vírgula, viu? 5 milhões. Então, velocidade é igual ao comprimento, que é de 0,29. E ainda milímetros. Então, vezes 10 a menos 3. Vezes 5 vezes 10 a sexta milhões de hertz. Quando eu calcular isso aqui vai me dar... Isso aqui vai me dar 1,45 vezes 10 à terceira, ou seja, 1.450 metros por segundo. Procurei, opa, achei. Letra B. Achei. Difícil, Marta, ou mamão? Mamão, né? Questão para otário. Questão para otário. Olha. Próxima. 55. Deixa eu tirar esse negocinho daqui. Para eu poder riscar aqui. Em várias regiões com poucos recursos para a purificação da água, blá, 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 blá. Oxi. Olha a ordem que eu falei. Vamos dar uma olhada na ordem que eu falei. Para ver se eu estou certo. Às vezes eu erro uma ordem ou outra. Vamos ver se eu estou certo? Ordem de grandeza primeira. A ordem eu botei no quadro no início da aula. Ordem de grandeza primeira. Segunda, MU e MUV. Cinemática. Terceira, leis de Newton. Quarta, energia, trabalho ou tech. Energia. Quinta, impulso, quantidade de movimento ou teorema do impulso. Impulso, quantidade de movimento ou teorema do impulso. Sexta, eu troquei, tá vendo? Eu botei quantidade de calor. A sexta é ondulatória. Troquem aí para mim, por favor. Eu sempre troco óptica com gases e quantidade de calor com ondulatória. Eu erro a sequência. Aí depois, quantidade de calor. Troquem aí para mim, viu? Já coloca no grupo certinho, na ordem. Então agora quantidade de calor. Vamos lá. Considere que uma panela com 1 litro de água, ou seja, a massa é 1 quilo, se encontra inicialmente a temperatura. Ele me deu a temperatura inicial, 19 graus Celsius. Uma fonte de calor fornece 180 calorias para a água. Então, a água está absorvendo 180, mas durante o processo a água perde 30. Então, na verdade, o saldo dela é de 150. Se ela absorve 180 e libera 30, ela está absorvendo, se ela libera, preste atenção, se ela absorve 180 e libera 30, ela tem um saldo de 150 calorias. 150 calorias por segundo. Certo? Então, a potência é de 150 calorias por segundo. Pedro, essa potência pode ser em joules por segundo? Geralmente ela é. A gente chama isso de watts, mas ela também pode ser em calorias por segundo. Durante o processo de aquecimento, a água perde... já foi. Em quanto tempo este volume de água... Então, ele quer saber o tempo. Em quanto tempo este volume de água irá atingir a temperatura de fervura? Então, a temperatura final é 100. 100 graus Celsius. Vamos lá.
Se ele pedir o tempo, eu vou calcular o tempo só vai chegar no final. Então, EPT vai ser só no final. Vou calcular primeiro que macete. Quantidade de calor. Epa! É o que eu quero saber. Massa. 1 quilograma, mas ele é que mandou aqui eu botar em gramas. Então, são 1000 gramas. Calor específico. Tempo. Tempo não, variação de temperatura. De 19 para 100 é 81. Então, isso aqui, essa quantidade de calor vai me dar 81.000 calorias. Pronto. Cheguei na minha Q. Agora eu boto no E. E é igual a P vezes T. Se o meu E é 81.000 e o meu P é 150, quanto vai ser o meu T? T é igual a 81.000 sobre 150. Faz aí alguém na calculadora para mim, por favor. 8.100 sobre 15. Quinhentos 540 deu. Então, são 540 segundos. Só que ele está em minutos. O que é que eu faço, Gialice? Divide por 60. Se eu dividir por 60 aqui, se eu 9. dividir por 6 aqui, fica 9. 9 minutos. Letra E. Olha, que mamão essa questão. Agora as outras eu não tinha baixado não, ó. Só tava até a 55, mas eu vou baixar. Faltam poucas. Só é até a 60. Deixa eu baixar a 56. Rapidinho, 2 segundos. Vou até pausar a gravação. Vamos lá, vamos lá. A gente parou na 56, vamos lá então. Um cilindro de oxigênio medicinal com capacidade para 50 litros deve ser transportado de um local T1 até outro local T2. Então já houve aqui uma variação de temperatura. Ele disse que ia mudar o cilindro? Não. Então o volume vai continuar o mesmo. Considerando que o oxigênio medicinal no interior do cilindro seja um gás ideal em equilíbrio térmico, ele quer saber a razão de P1 sobre P2. O que foi que eu percebi? Que não está mudando o volume. Então, se o volume não muda, fica muito fácil. Ó. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. A gente chama isso de isovolumétrica. Como ele quer P1 sobre P2, eu vou fazer meio pelos extremos. Então, P1 sobre P2 é igual a T1 sobre T2. Pedro, então eu vou botar 7 sobre 27, certo? Não. Lembre que a temperatura obrigatoriamente tem que ser em Kelvin. 7 em Kelvin vai ser quanto? 7 mais 273. Então dá 280. Sobre 27 mais 273, 300. Cortei um zero com um zero. 28 sobre 30 é a mesma coisa que 14 sobre 15. Alternativa correta, letra C. Alguma dúvida sobre essa? Mamão, né? Letra C. Voltei pro rosa. Bora. Próxima. Eita, equação de Gauss. Equação de Gauss. Tava muito tempo sem cair no SESMAC, mas voltou. O que é que eu faço? Vamos lá. A equação de Gauss é uma formulazinha, ó. A força não, o foco é igual à distância da imagem vezes a distância do objeto sobre a distância da imagem mais a distância do objeto. A figura abaixo mostra um modelo reduzido do olho humano. Neste modelo, o cristalino funciona como uma lente. Aqui o cristalino, ó. Inclusive, a gente já falou sobre o cristalino, que é a lente que faz a acomodação visual. Ela é uma lente convergente, ela é uma lente bicôncava. Não é isso? Vamos lá.
Considere o cristalino como uma lente delgada. Se o indivíduo consegue ler bem um texto que dista 20 centímetros de seus olhos, então ele está aqui, ó, aí. 20 centímetros dos meus olhos. Meus olhos já começam aqui na córnea, né? Então, 20 centímetros. Para eu deixar na mesma grandeza, 20 centímetros são 200 milímetros. Então, 200 milímetros. Daqui, do ponto do objeto para a lente, é 200 mais 5. Então, a distância do objeto é 205. Sobre... e a distância da imagem? A imagem vai ser produzida na retina. Então, aqui nós temos 15 milímetros. Vamos calcular o foco. Foco é igual a 205 vezes 15 sobre 205 mais 15. Então, isso aqui, se vocês fizerem, vai ficar 13,97 milímetros. Só que o que acontece? Só estamos representando um número significativo. Então, ele não manda aproximar. Então, a alternativa correta é 13,9. 13,9 milímetros. Alternativa correta, letra A de amor. 58. Opa! Eletromagnetismo. A estimulação magnética, blá, 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 blá. Vamos lá. Considere que em um sistema de EMT, constituído por uma bobina de espira circular de corrente igual a 1000 voltas, então N, 1000 voltas, e o diâmetro, 10 centímetros. Calcule a corrente elétrica necessária para produzir um campo magnético de 1 T. Ele está falando na espira circular. Ah, uma bobina. Qual é a fórmula, minha gente? Qual é a fórmula? Estou esperando. É N sobre L vezes I vezes U. Eu acho isso, né? Vamos ver se é. Vamos testar. 1 é igual ao número de coisa que ele disse que era 1000. Vezes a corrente, que é o que ele quer. Sobre U, que é 4π vezes 10 a menos 7. Tudo isso sobre L. Qual o comprimento? Qual o comprimento? Hein? É 10, né? Ele fala que o diâmetro da espira é 10, então. Vamos lá, vamos lá. Seria 5. Não, o diâmetro da espira circular. Quando eu pensei No caso, seria primeiro na 2πr. O que foi que eu fiz, ó? O que foi que eu fiz? Poderíamos fazer exatamente o que o Fabrício fez, ó. O diâmetro é 10. Então, não, Fabrício, não poderia. Sabe como foi que eu fiz, Fabrício? Que eu pensei nessa questão? Eu pensei assim, ó. Eu calculei o de uma espira. B é igual a I vezes U sobre 2R. No caso,
B é igual... Quanto é B? É I, né? 1, né? É igual a corrente vezes... Quanto é U? 4π vezes 10 a menos 7. Tudo isso sobre 2R. 2R é o diâmetro, então é 10 centímetros. 10 a menos 1 metros. Então, isso aí me daria um I, olha, viu? A corrente de 10 a menos 1 sobre 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10 a menos 7. Isso aí daria quanto? 1 sobre 12 dá quanto? Ah, já tem aqui. 1 sobre 12 vezes 10. Sétima, né? Se você olhar, ele está falando isso. Então, em tese, cuidado com essa questão. Por quê? Porque aí a gente já iria marcar, eu pensaria logo como Marta de Pontes de Miranda. 1 sobre 12, eu marcaria na 1 sobre 12 kA. Só que aqui eu tá errando alguma coisa aqui. O que é que tá faltando? Aqui eu calculei a de 1 aspira. Aqui é metros, eu passei para metros. Aqui é o Tesla, eu passei para... Já estava em Tesla. Aqui é em ampere. Só que ele pede em quiloampere. 1 quiloampere não é 10 ampere, não. É 10 a terceira. Oxe, minha gente. Deixa eu falar outra coisa. Sabia que a gente poderia pedir anulamento dessa questão? Primeiro porque eu acho que ele aqui não ia dar milho. Ele não ia dar K, ele ia dar M maiúsculo, milhão, mega ampere. Porque aqui vai ficar 10 a sexta. No caso, 1 sobre 12. Mas mesmo que ele botasse o K, ele disse aqui, ele mandou você considerar que K valia 10 ampere. E K não é 10 ampere, é 10 a terceira. Mas se você olhar na questão, ele não fala isso. Então, eu poderia pedir anulamento dessa questão. Mas isso é 1 sobre 2. Na verdade, era mega ampere. Eu não tinha percebido isso. Ó. E daria a resposta letra E. Confere para mim alguém aí se a resposta é letra E dessa 58. É, minha gente? Para a gente ir para 59? É? Letra E mesmo? Eu nem lembrava dessa questão assim. Eu acho que no meu tipo de prova estava assim. Ô Pedro, tu volta naquela... Essa aí. Pronto. Pronto, vamos lá. A neuroestimulação elétrica transcutânea é uma terapia muito utilizada no tratamento da dor muscular. Nesta terapia, 2 eletrodos são fixados no paciente. A resistência elétrica, ele me deu a resistência, 200 ohms. Pulsos de corrente elétrica são aplicados entre os eletrodos com uma frequência definida. Considera que cada pulso tem corrente elétrica... Opa, ele me deu um pulso. Tem corrente elétrica de 1 miliampere e uma duração de 50 microsegundos. Agora, a resenha tá no quê? Tá aqui que essa questão ela realmente exigiu um pouquinho mais da definição de frequência de vocês. Os pulsos se repetem com a frequência de 50 Hz. O que ele está dizendo? Que eu vou ter 50 pulsos a cada 1 segundo. 50 pulsos em 1 segundo. Só que se cada pulso demora 50 microsegundos, então 50 pulsos vezes 50 microsegundos vai dar quanto?
50 vezes 10 a menos 6 segundos. Então, ele vai passar quanto tempo ligado? 25, 00 vezes 10 a menos 6. Ou seja, 2,5 vezes 10 a menos 3 segundos. Esse é o meu tempo. Calcule a energia elétrica depositada no corpo do paciente durante a sessão de tratamento, com duração de 30 minutos. Em 1 segundo, eu passo isso. E em 30 minutos? Opa, vou ter que multiplicar primeiro por 30, depois por 60. Então, o tempo, na verdade, vai ser 2,5 vezes 10 a menos 3, vezes 30 vezes 60. 30 vezes 60 é 1.800, né? Quanto é 1.800 vezes isso aqui? Eu posso dizer que é 2,5 vezes 1,8. Dá quanto? O tempo total. 4,5 segundos. Esse é o tempo. 4,5 segundos. Pedro, eu tenho tempo, mas não tenho potência. Mas se não tem resistência e corrente, a gente sabe que P é igual a RI ao quadrado. P é igual a 200 10 a menos é 1 miliampere. 10 a menos 3 ao quadrado. Então fica 200 vezes 10 a menos 6. Vamos lá. E é igual a P vezes T. Quem é P? 200 vezes 10 a menos 6, vezes o tempo, que deu 4,5. Isso aqui vai me dar 900 vezes 10 a menos 6, ou 0,9 vezes 10 a menos 3. Alternativa correta, letra B de bola. E por último, para encerrar, e a mais fácil de todas, ele fala sobre capacitor. Pedro, o que é que ele fala no capacitor? Capacitores são componentes elétricos muito úteis em circuitos de computadores. Eles podem armazenar e fornecer energia elétrica aos circuitos onde estão conectados. Um técnico eletrônico observa que um capacitor de capacitância C não está bem dimensionado. Por quê? Porque ele percebe que o capacitor deveria armazenar uma quantidade 2 vezes maior. Se ele armazena uma quantidade 2 vezes maior, ele tem o dobro da capacitância. Letra D, a resposta. Acabou. Questão praticamente não. Teórica. Questão teórica. Questão 60. A prova do SESMAC foi fechada. Prova mais fácil de todas. Mamão com açúcar. Vou aparecer aqui para vocês só para dizer que essa prova é uma mãe. Agora é a gente chegar para fechar essa prova. Mais uma vez a ordem. Lembrar da ordem das provas. Se a prova não ordenar como essa, mas ela não ordenou o quê? Ela trocou a ordem das 3 últimas. Mas isso é besteira. Certo? Julia Lins, pessoal, alguma dúvida sobre essa prova? Vou botar minha câmera total aqui, tá escuro aqui, mas a gente dá um jeito. Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu ligar aqui a luz. Alguma dúvida sobre? Podemos encerrar? Então, é isso. Mais uma provinha do SESMAC, ó. Mamão. Ei, Vamos você fechar. chega quando? Eu chego no sábado. Vai fazer prova no Lucila? Sei não.